Vamos iniciar essa nossa apresentação desse módulo, e eu estou colocando aqui o título Lapidando Talentos. E nós vamos trabalhar agora a questão da avaliação e definição de metas de crescimento pessoal. Então aí nós temos um belo desafio para o dia de hoje e nós vamos acompanhar na sequência a ideia da necessidade de lapidar essa pedra de material ainda bruta e que é preciso fazer todo um trabalho de artesanato para conseguir chegar à forma e tirar todo o brilho daquele elemento natural. Aqui no texto, até leio para vocês, é bom pensarmos nesse trabalho de ourives, desse trabalho de talhar as nossas competências, as nossas qualidades para as condições difíceis, para as dificuldades. Por isso chamamos aí de lapidar talentos, as qualidades que nós temos em tempos de crise. Um diamante lapidado tem incluso nele todo o trabalho artístico do lapidador, que não é coisa pouca. É um trabalho de extrema precisão, chegar exatamente àqueles veios chaves onde se possa tirar o máximo de brilho, o máximo de beleza daquele elemento natural. É um trabalho, então, de precisão e bem delicado, coisa que nós estamos aplicando em analogia ao trabalho que estamos fazendo, a cada um de nós, para melhorarmos nessas competências genéricas, nessas competências essenciais. E custa caro. É um esforço, uma dedicação, um sacrifício que se pede de todos nós para avançarmos nesse progresso. Então é necessário considerar também que uma parte desse diamante, que é escória, é eliminada na lapidação. Então, a analogia nos mostra a necessidade de ganhar qualidades e eliminar aquelas coisas que atrapalham o nosso crescimento, desenvolvimento e aplicação, tanto a vida profissional como a vida acadêmica. Em outra apresentação, nós tínhamos apresentado, ou tínhamos mostrado, 8 competências essenciais, que é da reflexão e análise, vontade ou capacidade de esforço, iniciativa e motivação, trabalho em equipe, qualidades para o trabalho em equipe, tomada de decisão, a capacidade de comunicação, a empatia e habilidades sociais. Essas qualidades essenciais, elas devem ser de caráter transversal e se referem a todo tipo de áreas, não importa se uma pessoa se dedica à engenharia, ou ao direito, ou ao jornalismo, ou à medicina. Todas essas qualidades são fundamentais para o desenvolvimento de um profissional de excelência e que nós estamos chamando, desenvolvendo ou lapidando talentos em tempos de crise, como nós estamos e, em princípio, verificamos a necessidade de atuar fortemente nessa melhoria dessas capacidades. A comunicação, já tínhamos falado, a empatia e as habilidades sociais. A partir de um estudo, que eu tenho um material que se refere a cada uma dessas competências, ou dessas metacompetências, fizemos um questionário de autoavaliação em que nós podemos identificar quais são as nossas lacunas e, portanto, debilidades, e também identificar aqueles pontos fortes em cada um desses campos, desses 8 campos de habilidades. E através dessa análise, que agora eu vou explicar como é que nós vamos fazer dentro desse módulo, para que se aplique também a outras abordagens, nós vamos, passo a passo, comentar sobre reflexão e análise até o 8º hábito, com um pouco de paciência, porque é um trabalho, como dizia, de artesanato super necessário nessa atividade de crescimento pessoal. Então vejamos aqui
o questionário, que depois, para aqueles que se interessarem, poderão ter acesso esse material para poder fazer essa avaliação a contento. Então, nós temos aqui o modo, o formato do questionário. Nós temos a competência do lado esquerdo, que é, por exemplo, a competência número 1 é reflexão e análise. Foram divididas ou destrinchadas em perguntas, e essas perguntas, elas dão a possibilidade de observarmos na nossa conduta e também no nosso comportamento a frequência, a intensidade, a frequência, a quantidade de vezes que a gente enxerga, quase que intuitivamente, se temos esse domínio em torno dessa competência destrinchada nesses hábitos ou subhábitos ou perguntas chaves que nós fazemos em relação a, por exemplo, a reflexão e análise, tal como está aqui na competência número 1. Vemos do lado direito 4 colunas, A, B, C e D. A significa que sempre, portanto é uma conduta de excelência. B, quase sempre, se verifica quase sempre no nosso comportamento. C, algumas vezes. E D, raramente. Bom, portanto, nesse aspecto, raramente, ali há realmente uma insuficiência da qualidade. Então, nós temos que trabalhar esse assunto através do plano de desenvolvimento pessoal, que é o foco, o objetivo, a finalidade das tarefas em cada um desses módulos que nós estamos desenvolvendo. Então, sempre, quase sempre, algumas vezes, raramente. Eu gostaria de comentar com relação à competência número 1, reflexão e análise. Cada uma dessas perguntas de 1 a 8, nós vamos ver que nós temos aqui um total de 48 questões, que vão variando o número de perguntas para cada uma dessas competências, mas elas vão nos ajudar a ampliar, melhorar a nossa visibilidade, como se nós subíssemos numa montanha e vamos identificando quais são os pontos, os aspectos mais relevantes para nós trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal. A número 1, falamos se nós temos essa capacidade de observação. A capacidade de observação, fundamentalmente, é que uma pessoa se atenha à realidade das coisas e não ao imaginário, não a uma fabricação subjetiva. A segunda questão é sei adequar-me aos fatos e evidências. Da mesma forma, o fato é diferente da interpretação. É primeiro identificar o que são fatos das diversas situações e a partir daí, desses fatos, das narrativas possíveis, quais são as suas consequências e o que constitui um problema para poder resolver. Na parte direita do questionário, nós vamos colocando, depois eu vou mostrar um questionário totalmente preenchido, as colunas A, B, C e D. A pessoa vai marcando um X em cada uma delas, não pode ter 2 colunas. A pessoa deve puxar a resposta para o mais seguro. Se está em dúvida de que aquela qualidade, por exemplo, tenho capacidade de observação, não estou verificando que seja realmente sempre. Então coloque para anterior, quase sempre. Se estamos mais falando, puxa, olha, não é sempre também, mas também não é quase sempre. Então puxar para algumas vezes. E raramente é provável que algumas das nossas questões que vamos colocar, você nunca se deu conta. Então, são trabalhos que nós temos que desenvolver a partir de agora. A partir de agora, naquela qualidade, passa a ser um elemento de observação para que a gente incorpore nas nossas práticas, visando esse upgrade, essa melhora na atividade profissional. Depois, a terceira questão. Estuda o porquê e o para quê dos acontecimentos. O porquê são explicações. O para quê é finalidade. Então, estudar. A capacidade que temos que fazer aqui, que é reflexiva e de análise, é estudar por quê, quais seriam as causas, as explicações, e o para quê, qual a finalidade, o que elas visam. E vamos respondendo aqui nas colunas A, B, C ou D. Sempre, quase sempre, algumas vezes, raramente. Verifico a causa dos problemas.
é a capacidade de indagação. A pessoa reflexiva, ela diante de uma situação sempre se pergunta, como hábito, por quê? O que acontece? E em algumas áreas, até a gente sabe, dentro da área de engenharia, é um hábito nós perguntarmos sucessivamente os vários porquês, como faziam os especialistas japoneses no campo da qualidade. Por que desse defeito? Por que dessa falha? A hora que você já começa a aventar o porquê daquilo, pergunta, e por que isso daqui? Aí você vai destrinchando até chegar a uma árvore de causas ou de dificuldades. Não digo que é preciso para todas as coisas isso, mas é o hábito de verificar da onde provém esses problemas, quais são as suas raízes, e não ficar, como as pessoas mais superficiais ficam, simplesmente nos efeitos, simplesmente nas manifestações de uma doença. E nós temos que ir mais a fundo para saber as causas e depois colocar o remédio em cada uma delas. Tenho visão de conjunto. A visão de conjunto não é oposta à visão do microscópio. Um ferimento numa pessoa, no braço de uma pessoa, numa mão, colocada no microscópio, pode parecer que aquele sujeito está totalmente doente e cheio de feridas. No entanto, não se pode perder a visão de conjunto. Uma pessoa que está com um problema do dedo não é uma pessoa que está totalmente chagada. Então é preciso distância, é preciso perspectiva. E essa perspectiva se dá com essa figura do microscópio, que não é suficiente, porque ali é o detalhe, é o zoom. Nós temos que entender que aquilo lá, no detalhe, ali é uma ferida, mas não é todo o corpo, toda a pessoa que está ferida. E da mesma forma, uma pessoa que está diante de um muro, diante de um obstáculo, precisa tomar distância, e tomada essa distância pode enxergar melhor as alternativas, se vai por cima, se vai pelo lado, tem essa maior capacidade de integração dos inputs da realidade. Uma pessoa que está vivenciando apaixonadamente os problemas terá dificuldade de sair deles com a solução mais conveniente ou mais adequada. Então, não perder a visão de conjunto. Aí você coloca, se é sempre uma pessoa apaixonada, uma pessoa impulsiva, em geral, ela falha muito nessa visão de conjunto. Tenho a capacidade de passar do geral para o particular e vice-versa. Por exemplo, eu coloco aqui o geral. Nós temos que saber um conceito. O que é uma pessoa, por exemplo, orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa prepotente. O que é a prepotência, o que é o orgulho. Então, é um defeito ou um vício genérico, geral. Mas nós precisamos saber passar do geral para o particular e identificar que esse aluno, esse professor, esse profissional, essa pessoa que eu estou querendo selecionar para a minha empresa, porque instigamos algumas perguntas e colocamos algumas provas, identificamos que naquela conduta, naquele comportamento concreto, se verifica ou a prepotência, ou a falta de humildade, a arrogância e assim por diante. Então, temos que ter essa habilidade ou capacidade, como nós tínhamos falado aqui, estou apontando com a seta, na sexta, a capacidade de passar do geral para o particular e vice-versa. Penso antes de decidir, nessa pergunta vai aqui aquele lema ou aquele ditado do carpinteiro: medir 2 vezes e serrar uma só. Portanto, pensar, refletir, planejar e agir com firmeza e determinação. A 8ª questão: busco um assessoramento para o meu desenvolvimento pessoal. Essa habilidade pode parecer simples, mas não é. Ela exige da nossa parte a capacidade de saber selecionar quem são os nossos interlocutores, quem serão as pessoas capazes de nos orientar, a quem pedir conselho. A habilidade de pedir conselho é preciso ver aquela pessoa que já passou por essas experiências, pessoas que já têm uma maturidade, já têm bagagem. Não é preciso ser mais velho, às vezes pessoas muito novas, numa área específica, têm muita bagagem.
mas essa mesma pessoa não pode nos nortear, por exemplo, no planejamento de um negócio, mas numa atividade técnica, numa solução técnica, sim. Portanto, buscar assessoramento para o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal são as habilidades desses talentos que nós temos que desenvolver, lapidar talentos para essas épocas de grandes dificuldades, obstáculos, em que pode aparecer a necessidade de ter que encontrar uma nova tarefa, um outro caminho para a nossa vida profissional ou estudantil, capacitação. Outro ponto, 9, já entra na competência chamada de vontade, capacidade de determinação ou de esforço. Essa disciplina da vontade para atuar, para ter delivery, para ter essa condição de punch, de arranque, de busca do resultado, foco em resultados, como nós trabalhamos em muitas atividades profissionais. É preciso ter foco em alguns objetivos concretos. Nós temos aí a teoria o sistema do Peter Drucker, que inaugurou a ciência da administração nos tempos mais modernos, no sentido de gerir, gerenciar, administrar por meio de objetivos. E ele repetia com muita frequência aquela ideia de que aquilo que nós não mensuramos, aquilo que nós não medimos, não gerenciamos e, portanto, não sabemos se há crescimento ou não. Por isso, eu estou aplicando a ferramenta, o instrumento do questionário, ou do exame, ou da análise, para nós sistematizarmos o aprofundamento nessas competências. Faço o que devo fazer, mesmo sem gana, sem vontade. Essa questão é um pouco... nos deixa surpresos, né? Pô, se eu não estou com vontade, então não faço. Então eu só faço o que eu gosto. Aí que entra o problema. Na vida profissional, na vida estudantil, nem tudo são alegrias, nem tudo são prazeres, nem tudo são gostos. Inclusive, há determinados campos que nos custam mais do que outros, mas são absolutamente necessários para alavancar nossa profissão, nosso trabalho, nosso estudo, para ser, de fato, esse brilhante, essa pedra preciosa que foi lapidada para arrancar dela o melhor brilho, isto é, o melhor exemplar, a melhor condição daquela matéria-prima. Portanto, na 9, faço o que devo fazer mesmo sem gana. Significa constância, foco, vencer a preguiça. Aquele que vence a preguiça habitualmente acaba, mesmo em inferioridade de condições comparados a outras pessoas, sempre chega muito mais longe e é quem lidera, quem dirige. Então, aqui vai esse faz o que tem que fazer, mesmo que nos custe. No pain, no gain. Sem sacrifício, não há ganho, não há crescimento. E isso pode se aplicar a muitas áreas da vida. Sem sacrifício não se desenvolvem as virtudes, as boas qualidades. Outro ponto, atuo de forma constante até ganhar o hábito de fazer coisas mais difíceis. Então, é superar obstáculos. E é isso que nós estamos nos propondo nessa temporada em que nós estamos passando uma crise mundial, onde os mercados, onde os estilos de vida, os estilos de consumo, os modos de atuação vão mudando tremendamente. E todos nós temos que ter uma grande capacidade de adaptabilidade, de vivência contingencial a essas dificuldades que estamos encontrando. Eu, você, todos nós temos que trabalhar para melhorar as nossas condições de atividade e nos reinventarmos. A 10ª questão, já então, atuo de forma a ganhar o hábito de fazer as coisas mais difíceis, é vencer a preguiça. Sou firme para tomar as decisões. Essa questão número 11 é pensar, refletir, ver o que é certo, o que é errado, o que é conveniente fazer ou não. Portanto, a pessoa precisa ter critério, precisa ter luzes, é preciso ter estudo, é preciso estudar as coisas. Então, para ser firme na atuação, na 11, para tomar decisões, é preciso ter ideias claras e princípios internos com luzes suficientes para iluminar o caminho. Uma estrada mal iluminada dará muita
dificuldade para o encaminhamento do motorista. Assumo as minhas responsabilidades. Olha que questão. Essa questão é chave. Há pessoas que transferem as responsabilidades para problemas externos, para o tempo, para as pessoas, a falta de instrumentos. Então, nós não podemos ser queixumentos e acharmos que o mundo está contra nós. É preciso assumir a responsabilidade dos nossos defeitos, das nossas falhas, e também assumimos a responsabilidade de fazermos as coisas direito, de forma certa, e esperar pelos seus resultados. A 13ª, faço o que devo fazer até chegar ao final dos projetos e tarefas. É a última pedra. É o acabamento necessário. Não adianta ter começado bem, desenvolvido várias fases do projeto, mas não chegamos ao final, ao resultado. Portanto, é preciso ter prazos intermediários, prazos para as tarefas. Todo projeto tem que ser dividido em etapas menores, pequenos pacotes de tarefas, que nós colocamos aí prazos em tempo e prazos e também recursos que nós vamos ter que aplicar. No caso de uma tarefa individual, quais os esforços nossos, tempo necessário para chegar a atender aquela demanda que temos que entregar. Faço, e aqui está o plano diário, que é a questão 14, faço o plano diário de atividades. Essa daqui é o ponto-chave, que resume essa competência de vontade, capacidade de esforço, é ter plano macro do ano, do mês, e depois o plano dos nossos dias, as tarefas maiores, das metas maiores, divididas em etapas. Então, por vezes, uma tarefa enorme, que parece impossível, se divide em pequenos possíveis, pequenas metas intermediárias. Então, essa questão 14, nós vamos respondendo aqui, sempre, quase sempre, alguma vez. Então, tem que ser com muita sinceridade a resposta. Um pouco de paciência, estou detalhando, para que fique claro o modo de nós fazermos a nossa autoavaliação. Agora, sobre a competência 3, iniciativa e motivação. Essa pergunta 15, nos diz assim, tenho metas e objetivos altos. Se trata de nós apontarmos para metas desafiadoras. Não com um desafio que seja impossível, mas nós sabemos que esse impossível pode ser dividido em pequenas etapas. Então, pequenas etapas para atingir uma meta maior. Por isso, a proposta é lapidar o talento, lapidar esse diamante, de tal maneira chegar a tirar o máximo de brilho possível. E sempre isso pode ser feito num prazo adequado às nossas forças, o tempo. Não se trata de improvisar e querer fazer tudo de uma vez. Esse trabalho que eu estou propondo é um trabalho lento, mas nós temos que começar e ter metas para cada dia, para cada semana, para cada mês, e assim vamos, ano após ano, conquistando as nossas metas e objetivos. Algumas vezes há recuos, mas só aquele que tem as medições adequadas, como um avião, que vai medindo a altura, a velocidade, a distância, a quantidade de combustível, a temperatura externa, a pressão, é que pode tomar decisões ao longo do percurso para retificar, mudar, para no final chegar à meta, que é pousar naquela cidade que se tinha objetivo. A outra questão, 16ª, tenho entusiasmo pelo estudo. Aí já entramos na veia a questão da necessidade de ter o coração nas tarefas que nós fazemos. Pôr o coração. Também é um verbo, amar, querer. É um verbo que exige, então, da nossa parte, uma atividade. Não é simplesmente um sentir, uma coisa passiva. Ainda que com o tempo a gente consiga ganhar afetos, afeição às tarefas que inicialmente nos custam mais. Por quê? Porque o hábito vai fazendo com que a pessoa tenha uma maior facilidade para agir daquela forma. Então, o entusiasmo pelo estudo, especialmente naquelas disciplinas que fazem parte do corpo de conhecimentos que nós precisamos para as nossas atividades profissionais, que exige da nossa parte empenho, sacrifício, né? Esforço continuado. Tem um projeto para o futuro profissional? Os projetos para o futuro profissional, nós sabemos que os projetos, eles se conquistam
quanto mais claras são as nossas metas e objetivos. Um autor já relativamente antigo, que é o Joel Barker, que tinha uma palestra, um vídeo muito interessante, que tinha o título A Visão do Futuro. Ele dizia uma coisa bastante interessante, que só aqueles que têm uma visão clara de futuro, bem delineada, sabendo onde querem chegar com maior detalhe, com clareza, com definição e também detalhada, essa visão detalhada, tão clara, detalhada, essa visão de futuro, umas energias que a pessoa coloca e põe e tem uma meta desafiadora, essa pessoa consegue apostar num sentido de esperança, de otimismo que nos faz chegar a esse projeto futuro profissional. Então, um estudante deve ter um desenho da sua profissão. E se ainda está em dúvida, deve procurar ir crescendo nos conhecimentos que ajudem a sair dessas possíveis dúvidas que atrapalham depois o encaminhamento da vida profissional, da vida estudantil. Desenvolva a curiosidade e o interesse, é a pergunta aí número 18. Na 18, eu destaquei aqui, essa criatividade é fonte da possível inovação, de desenvolvimentos, e os interesses acabam levando também a potencialidade, a desenvolver a potencialidade empreendedora. Portanto, temos que ter o hábito de estudar, ler, perguntar, fazer visitas, participar de conferências, ver no YouTube, fazer pesquisa de caráter pessoal nas diversas áreas. A curiosidade, a boa curiosidade, ela deve ser estruturada. Então você marca umas metas de coisas a conhecer que pode ser a base de pesquisa para um grande negócio, pode ser a base de pesquisa para um artigo científico, a base de pesquisa para resolver um problema de caráter profissional. Na 19, defino metas de estudo e de vida que devo atingir. Metas de estudo. Aqui nessa questão, precisamos saber aonde que nós estamos, qual é o meu potencial em uma determinada disciplina, área de trabalho, o que for, e estabelecer um plano de desenvolvimento. Daí também é necessário, e aqui sugiro para vocês, em algum momento, entrar em contato, que nós temos que trabalhar essa orientação de caráter pessoal, de coach, que é importante para dar alguns feedbacks, como nós já falamos em outro módulo. Tem um plano de desenvolvimento pessoal. O plano de desenvolvimento pessoal encerra um pouco de dificuldade. Nós podemos ir estruturando com essas aulas, mas me parece que nós precisaríamos de trocar algumas ideias com alguém de mais experiência e também fazer alguns estudos de caso para ter esse contraste. Então, portanto, o plano de desenvolvimento pessoal são as etapas, competências, onde estão as nossas fraquezas, nossas forças, diminuir os nossos gaps e fortalecer as nossas capacidades. Tomo iniciativa dentro do meu círculo de possibilidades, a 21, para melhorar o meio que vivo, aumentar o nosso círculo de influência. Uma pessoa que só se queixa, não toma iniciativa, parece que tudo dá errado, é uma pessoa que pouco faz e mais fala, e diz que tem ideias, é uma pessoa pouco proativa. A proatividade exige aumentar o círculo de influência, o círculo de atividade, onde nós convertemos possibilidades em ações transformadoras concretas. Então, se você é muito queixumento, é uma pessoa mais de ficar falando do que de obras e de ação, aqui tem uma área importante para desenvolver. Toma iniciativa com prontidão, não basta ter as ideias e protelar. É diligência, é esforço concreto para pôr em prática. Portanto, é preciso anotar, é preciso fazer, logo que você tem uma ideia para ver se é boa, coloca numa agenda, anota, volte a ela e coloque numa rota de colocação dela em prática. Sou otimista com relação às metas pessoais. O ser otimista com relação às metas pessoais exige de nós o quê? Ver as possibilidades. É uma pessoa que enxerga o possível. O possível exige uma paixão que é da esperança,
que nós olhamos e vemos um bem árduo, difícil de chegar, isso nós vamos explorar numa do autocontrole e a otimização dos sentimentos. Uma pessoa que tem a paixão da esperança e vendo um bem árduo, uma coisa difícil de atingir, mas vê que aquilo é possível, portanto, tem a visão otimista, porque sabe dividir em partes pequenas e passo a passo como um atleta que vai fazendo o seu treinamento para chegar até poder competir naquela prova local da sua cidade, depois estadual, depois nacional, para depois chegar a uma Olimpíada. Então, portanto, o treinamento, a capacitação e o desenvolvimento são super importantes. Então, fechamos aqui a competência número 3, a competência e o trabalho em equipe. Como é importante o desenvolvimento de competências para entregar mais qualidade da nossa comunicação, da nossa empatia, da cooperação, colaboração com equipes de trabalho, equipes sinérgicas. Vamos ver a questão 24. Respeita as diferenças de modos de ser das pessoas da equipe. Olhar as diferenças como vantagem, como complemento. Respeitar, ouvir, não cortar. O diálogo com as pessoas da minha equipe, sejam equipes ligadas à vida estudantil, acadêmica, ou à equipe profissional. O diálogo exige ouvir, exige colocar-se no lugar do outro e acabar por interagir adequadamente com as pessoas. Dialogar. Com o diálogo, é possível haver divergência, não há problemas. É possível discordar, é possível, então, divergir e dissentir, discordar, divergir. Então, agora é diferente do confronto, da pessoa que arruma encrenca em todas as coisas. Não, aqui nós procurarmos a melhor solução, porque vários olhares podem dar mais luz sobre uma determinada situação. Em alguns casos, provavelmente, em matérias específicas, de competências muito específicas, o especialista tem um olhar sobre aquela área com precisão. Por isso, nós temos que dar devido peso aos dados científicos para não cometer erros estratégicos. Ou se coloco-me no lugar dos outros, super importante ouvir, chave para se poder aumentar a sua capacidade de trabalhar em equipe. Ouvir e colocar-se no lugar das pessoas. Aceitar as opiniões diferentes da minha. Como é difícil isso daí, pessoas que são teimosas. E a teimosia pode custar muito caro, porque se a pessoa tem um cargo de coordenação naquela atividade, do modo como fala, não dando abertura, fechando questão, ou tendo um ar assim imperativo, um olhar imperativo sobre as diversas situações, ou impositivos também, então as pessoas se fecham e faltará sinergia naquela equipe. Então, saber aceitar as opiniões diferentes. Coopero, na 28, com os companheiros de equipe, cooperar, trabalhar junto. Mesmo que aquela linha de ação, nós não estávamos muito de acordo, se vimos em conjunto, pela maioria de pessoas, por vezes, uma decisão que não seja 100% ótima, tecnicamente falando, mas é aquela que conquista 90%, 80% do coração das pessoas, tem resultados muito melhores. Então temos que estar, assim, cooperando com os companheiros de equipe. E a 29 quase que recomenda essa mesma atitude, sintonia com as metas e objetivos da equipe. Então encerramos aqui a competência número 4, vamos tomar um pouquinho de fôlego e nós vamos agora para uma série das 4 últimas competências que nós estamos falando até aqui, de lapidar talentos em épocas de dificuldade, de problemas, encarar dificuldades, mudanças de paradigma, a metanoia, mudança de ideias, o saber enfrentar paradas de uma nova forma, ainda que nós sabemos que as qualidades essenciais, básicas, essas que estamos falando, são importantes, são metacompetências,
são importantes para o médico, para o engenheiro, né? Para o arquiteto, né? Para qualquer tipo de atividade humana. E por isso, nós temos que avançar nesse sentido. Competência de tomada de decisão, a partir da questão 30. Escolho o que tenho de fazer com critério, com princípios claros. Olha que importante isso daí. Princípios, critério. Critério é conhecimento. São princípios básicos de atuação, não é? Por exemplo, não se coloca em risco a vida de pessoas em relação, por exemplo, às edificações, construções de engenharia, edifícios. Nunca se pode ultrapassar as regras da segurança de materiais, de tensões, de esforços, nunca, e colocando em risco a segurança das vidas. Então, nós temos que ter o critério técnico, ele vem depois, o critério de minimização de preços, de custos, etc. Primeiro temos que atender os critérios de segurança em relação à vida. Então, é o critério elementar, o critério de saúde, o critério de salvar vidas, de preservar vidas. Então, tudo isso vale e é importante como critério para a tomada de decisão. Se não se confundem as áreas e misturamos, daí tomamos más decisões, pensando que estamos corretos, mas estamos usando critérios errados. Daí a importância de estudar a fundo os assuntos, com muita profundidade, com tempo, ainda que tenhamos que ler um livro, que temos que conversar com muitas pessoas para tomar uma decisão importante. Se são decisões que não exigem assim, não tem uma repercussão tão importante, um impacto tão grande, muito bem. Quer dizer, nós temos que identificar qual é o tamanho do risco que tomamos ao escolher determinados tipos de curso de ação. Tomo decisões necessárias sem adiar? Então, listar o que nós temos que fazer, se já pensamos, listamos e não deixar escapar. Quando escrevemos, assumimos um compromisso de fazer aquilo, cobrar o resultado para que diariamente aquelas coisas que são essenciais a coloquemos em prática. Busco as alternativas melhores para as minhas decisões. Que alternativas melhores? Olha, estudo, aconselhamento, mais observação, ater-se à realidade, dar uma volta por aí. Quantos gestores, CEO de empresas usam essa experiência de sair a campo a identificar quais são os problemas que todas as pessoas estão falando dentro da própria empresa para tirar essa máscara das comunicações que acabam sendo filtradas e chegam de uma forma muito diferente nos altos escalões das empresas. Busco ativamente as informações e conselhos para tomar boas decisões, ativamente, cercar-se de pessoas que tenham conhecimento. A tristeza que produz é o seguinte, que aquele que é o tirano acaba ficando com pessoas com lacunas enormes, né? O ditador, com lacunas enormes. As pessoas inteligentes, as pessoas que têm capacidade, ele por receio de perder a sua posição, acaba expurgando ou tirando da sua própria equipe. Então nós sabemos, tem casos famosos em que um grande fundador, um profissional que alavancou empresa de muitos resultados e de uma influência muitíssimo grande, por ter esse ciúme do seu braço direito, acabou tirando aquela pessoa, e aí aparece o caminho da derrocada, da falta de crescimento, em função dessa bobagem que é o jogo, os conflitos de egos dentro das empresas ou das atividades humanas. Busco ativamente as informações e conselhos, aí, muito bem, sair a campo. Reflito antes de decidir, avaliando as suas consequências, pois tudo que decidimos tem impactos na vida das pessoas, no mercado, nos clientes, nos colegas, na vida pessoal, na vida familiar. Se uma pessoa, por exemplo, na empresa, na escolha por ficar até mais tarde na empresa, querendo conquistar posições para crescer na empresa, esse círculo vicioso de aumento de tempo de dedicação às tarefas profissionais vai se encontrar com um círculo contrário, negativo, pernicioso e predatório na sua vida familiar, na educação dos seus filhos.
Então, você que pode ter um sucesso na vida profissional, por causa desse círculo de mais tempo, mais dedicação, mais viagens, etc., prejudica outra área. E nós temos que ter equilíbrio. O equilíbrio entre vida profissional, vida familiar, vida pessoal e outras dimensões, como a cultura, como a formação geral, para termos uma ideia um pouco mais profunda da vida humana, da função da sociedade, da missão da vida da universidade, da missão da empresa. Por isso nós temos que ser pessoas que conhecem ética. E aí nós damos por fechada a competência 5. E a 6, a expressão através da comunicação, competência comunicativa, a partir da 35. Expresso-me com clareza, pensar primeiro e expressar-se, procurando usar os meios adequados. A expressão pode ser por palavra, por gestos, e nós sabemos que a comunicação gestual é super importante. As pessoas entendem o que digo, então verificar se não está havendo confusão, ruído na transmissão daquilo que nós falamos. Emprego a linguagem adequada ao interlocutor de acordo com a sua cultura, a sua formação, a sua especialidade, a sua classe social, adequar o conhecimento. Às vezes, se nós vamos falar de uma matéria técnica como médicos, quando vamos falar para o leigo, nós temos que traduzir aquilo para a área, para a situação do sujeito que possa entender e sair com paz, né? Não saiam aflitas porque não entenderam. Ouço ativamente o que os outros dizem. A audição ativa é aquela que a pessoa não é seletiva. Como é que é? Se fixa num detalhe e aí já interpreta tudo. Ouça por completo, com atenção, com começo, meio e fim, para depois perguntar algumas coisas, e ao perguntar, você está mostrando a tua capacidade de interação, de interesse. Perguntar como quem entendeu o que explicou, mas eu não entendi bem tal coisa, faz um reforço. E aqui esse outro assunto, como é que é? Isso denota que você está dando importância àquela pessoa que está te procurando. E transmito as ideias que são necessárias com eficácia. A transmissão com eficácia, nós sabemos que sempre é possível melhorar a nossa comunicação e a transmissão de ideias. Checar se está chegando aquilo que nós pretendemos às pessoas que estão perto de nós, que são nossos colaboradores, que são nossos alunos, pessoas que convivem conosco. Vamos para a competência 7 e 8. A empatia. Coloco-me no lugar dos outros e compreendo, e os compreendo. Colocar-se no lugar do outro. Aí já a empatia é essa habilidade para ver, puxa, esse fulano está pensando de tal maneira, deixa eu fazer uma pergunta, valorizando aquela pessoa, mas, fulano, ainda que eu não concorde com esse modo de pensar, me diz qual que é o teu pressuposto, qual que é o ponto de partida, qual que é a tua visão de mundo que te leva a essa observação. Faço amizades profundas. As amizades profundas, ela exige compartilhamento de bens, compartilhamento de interesses, o compartilhamento de preocupações, de nós sabermos o que se passa com as pessoas. Então, a amizade é querer o bem do outro e sem que os interesses maculem essas relações de lealdade. Então, o que mais impacta os problemas de amizade é quando há falta de justiça, de dar a cada um que lhe corresponde o reconhecimento, sabemos valorizar as pessoas, reconhecer o seu talento e ajudar a que as pessoas cresçam, e não fazer nunca uma ação predatória no meu próprio ambiente por questões de conflitos de ego. Esforço-me ativamente em compreender o modo de pensar dos outros. É a mesma forma colocar-se no lugar do outro. Olha, vamos colocando A, B, C ou D aqui as cruzinhas. Deixa as pessoas completarem o que falam antes de responder. Que defeito maroto, né? Falta de educação. Depois, habilidades de caráter social. 44. Relaciono-me com pessoas de estilo diferente do meu, estilos de temperamento. Então, cada um de nós precisa ganhar essa habilidade. Se eu sou mais expansivo, expressivo, né?
mais dinâmico, eu tenho que ter a capacidade de dialogar, por exemplo, com uma pessoa fleumática, uma pessoa mais reflexiva, ou uma pessoa um pouquinho mais sentimental. Preocupo-me com as necessidades dos outros, colocar-se na situação do outro. Você vai dar um feedback de avaliação para um colaborador, colocar-se no lugar do outro. Então, um modo de dizer, de colocar as questões, seja sempre positivo, seja concreto, não faça um juízo da pessoa, mas faz um juízo específico. Fulano, naquele dia em que houve tal coisa, me parece que a atuação foi essa daqui. Isso daqui não parece bem porque tem esse impacto ou outro. Você o que acha disso? Então nós temos que ser bastante concretos, respeitar as pessoas e apontar aqueles possíveis elementos que não estão de acordo com uma atuação que seria adequada, que fere o sentido de justiça, que fere um princípio orientador do trabalho, que prejudica outras pessoas, não é? O preocupar-se com as necessidades, toma iniciativas para ajudar os outros. Essa pergunta está muito ligada à capacidade de ajudar a transformar pessoas. O líder transcendente, que nós já falamos em outra apresentação, é aquele líder que é transformador e se preocupa com o bem da equipe. Então, vamos ver aqui se tomam iniciativas para ajudar outras pessoas. Ainda a 47, realizo trabalhos de voluntariado. O trabalho de voluntariado é um trabalho que pode ter várias nuances, mas é saber compartilhar conhecimento, compartilhar habilidades, compartilhar tempo, compartilhar bens, ajudas específicas para que outras pessoas possam se beneficiar. Nós melhoramos com isso e também é uma verdadeira ajuda para a nossa equipe se nós estimulamos que todos façam esses trabalhos de voluntariado. E no meio acadêmico, por suposto, o trabalho de voluntariado para gerar, por exemplo, contatos com as pessoas de expressão, que gerem palestras, visitas. Então, tudo isso pode ser feito junto aos centros acadêmicos, às empresas juniores, etc. Dedico tempo e esforço em alguma atividade cooperativa na faculdade. Acho bastante importante que já desde o primeiro ano da faculdade se vai envolvendo em atividades de caráter científico, de caráter de pesquisa, de iniciação científica, de empresas juniores, etc. Para que as nossas habilidades de relacionamento interpessoal vão melhorando e atingindo as experiências que vamos tendo, nos ajudam a transformar nosso modo de ser, porque learning by doing. Nós aprendemos coisas novas, fazendo coisas novas. Tendo o arcabouço conceitual, conhecendo algumas atividades e praticando, nós vamos melhorando em cada uma delas. Agora nós o que fazer com um questionário desse tipo? Vamos fazer essa reflexão agora, vamos tomar um pouco de fôlego. Modo de se autoavaliar. Esse questionário, ele tem um total de 48 perguntas, nas colunas A, B, C e D. A é sempre, B quase sempre, C algumas vezes, D raramente. Se uma pessoa respondesse tudo na coluna D, 48 questões, utilizando uma escala ponderada em que se dá peso 1 para as respostas colocadas na letra D. Peso 2, olha que eu estou colocando 1 na D. Peso 2 na C. Peso 3 na B. Peso 4 na A, porque essa é a qualidade da pessoa já lapidada, já com os talentos em grau superlativo. Se fazemos bem feito essa avaliação, sempre temos áreas de desenvolvimento. Com 48 questões, vamos para D. Se respondêssemos tudo raramente, seria o valor 48, porque são 48 questões vezes 1. Se tivéssemos respostas só na coluna C, seria 48 vezes 2, 96, o máximo que poderia se atingir quando todas as respostas estão na coluna C. Na coluna B, se todas as respostas fossem na coluna B, teríamos 48 vezes 3, 144 seria a mensuração do nosso grau de avaliação desse questionário,
que nós podemos compartilhar isso com outras pessoas e podemos, ao longo do nosso percurso no ano, semanalmente, mensalmente, ir avaliando como é que nós vamos de crescimento e pedir também um feedback de outras pessoas. E se pusermos sempre 48 vezes 4, daria um peso total 192. Portanto, o marco raramente seria 48, algumas vezes 96, quase sempre, coluna B, se tudo fosse preenchido ali, seria 144, e o marco máximo, o limite máximo nesse instrumento de avaliação seria 192. Eu proponho para vocês, depois de preencherem o questionário, fazer essa seguinte cálculo. O número de respostas na A vezes 4, o número de respostas na coluna B vezes 3, o número de respostas na C vezes 2 e o número de respostas na D vezes 1. E em que posição colocar o nosso pulo de altura ou a vara que nós temos que colocar, fazendo analogia ao pulo em altura, entre acima de 144, que seria tudo respondido em quase sempre, entre 144 e 192, estabelecermos metas de autoavaliação e procurar superar-se por períodos. Sugiro que esses períodos de revisão do questionário mensal. No entanto, é preciso fixar metas em relação a algumas áreas para que persigamos no mês, na semana e nos dias e depois ao longo do dia. Vamos ver como se faz isso? Nós vamos começar agora vendo esse questionário totalmente preenchido e pode nos ajudar a ter uma visão geral de como fazer essa autoavaliação. Aqui nós temos o preenchimento completo, onde mostra a seguinte condição. Por exemplo, com relação à competência 1, reflexão e análise, a maior parte das respostas nesse grupo estão dentro das colunas A e B. E somente uma delas entre a C e D. Consideramos C e D, algumas vezes e raramente, como sendo lacunas ou deficiências, ou podemos falar de insuficiências, que é preciso, lacunas que é preciso se desenvolver. Mas aquilo que é respondido nas colunas A e B são forças, são atividades, são atos que correspondem a boas qualidades, A e B. E aqui, só para ter uma ideia, foi se preenchendo, cada um, partindo aqui da competência 1, a competência 2 nós vemos uma coisa interessante, que todas elas estão indicadas na coluna C. Então, nós temos aqui todas elas na parte de lacunas. A competência, vontade e capacidade de esforço. Depois nós vemos na competência 3, mais ou menos de acordo com uma certa coerência, no questionário competência 2 e competência 3, uma boa parte delas na coluna C. E assim, até o final foi preenchido o questionário, foi destacado de verde em verde aquilo que corresponde às colunas A e B, que se entende por qualidades ou hábitos em torno daquela pergunta, e depois fizemos aqui uma contabilização dos valores. Foram 8 respostas na coluna A, 19 respostas na coluna B, 18 respostas na coluna C, 3 respostas na D. A soma desses quatro números dá 48, são 48 questões, vocês têm aqui no canto. O total com pesos, então, peso 4 para o de 32, então nós temos aí 8 vezes 4, peso 4, 32. Aqui, 19 respostas na coluna B, vezes 3, 57. 18 respostas na coluna C, peso 2, 36,
e a coluna D é 3 mesmo. Somando 32 com 57, 36 e 3 dá 128. Coisa que está fora daquele trecho que nós colocamos como objetivos de meta que nós queremos fazer, que estejamos acima daquela quantidade que nós calculamos para a coluna B e a coluna máxima lá de 190 e tantos para a coluna A. Então, nós vamos pegar esse aspecto, esse detalhe da competência competência 2 e fazer uma análise dela. Aqui, nessa competência 2, vale a pena nós pensarmos que cada uma delas tem uma problemática. Faço o que devo fazer mesmo sem vontade, sem gana. Atuo de forma constante até ganhar o hábito de fazer coisas mais difíceis. Sou firme. Então nós vamos ver aqui, numa representação, como é que nós podemos fazer esse avanço, essa melhora específica. Fazer isso. Eu só vou tirar agora, a modo de exemplo, pegar aquela competência que é vontade, capacidade de esforço. Estou fazendo um plano de ação aqui. 9. A pessoa é que deve fazer o plano de ação. Faço o que devo fazer mesmo sem gana. Habituar-se a fazer o planejamento anual, mensal, semanal e diário. 10. Para trabalhar contra essa tendência de atuo de forma constante para ganhar o hábito de fazer coisas mais difíceis, dividir as tarefas em pequenas etapas e dificuldade progressiva. Estudar, 11. Estudar os assuntos, sair das dúvidas por meio do aconselhamento, anotar o que é conveniente fazer e ter prazo para cada coisa. A 12. Assumo minhas responsabilidades, olha aqui, eliminar as desculpas e justificativas. A 13. Faço o que tenho que fazer até chegar ao ponto final dos projetos e tarefas. Definir essas etapas. Prazos intermediários. E a 14. Faço o plano diário de atividades, é fundamental. Planejar o dia, dando maior peso às essenciais que precisam ser realizadas. Entenderam? Essa coisa é super importante, fixarmos em algumas competências, aquelas que nós vemos que são lacunas efetivas e que o impacto da melhora nelas seria muito grande na nossa vida estudantil, acadêmica, profissional, seja qual for. Um impacto enorme. Então aqui estamos selecionando a competência 2, vontade e capacidade de esforço. Ora, no caso das prioridades, a pessoa teria que entrar nessa dinâmica de organizar-se melhor, ter valores e princípios, eu estou dando umas dicas, nós vamos aprofundar isso no outro módulo, objetivos a longo prazo, metas a curto prazo e metas do dia. Então uma pessoa, se tem metas claras no dia, que estão organizadas para chegar a esses objetivos de médio e longo prazo, então tem maior capacidade de arranque, de resultado, de delivery. Bom, nós já vimos esse slide, mas repito que é super importante. Estamos saindo de uma condição de desconhecimento dos nossos defeitos para passar para uma situação de conhecimento ou consciência de gaps ou defeitos. O que é preciso fazer? Vamos recordar, lembram? Lembram mesmo? É necessária a aceitação das nossas falhas. Então, naquele questionário, é preciso uma reflexão de aceitação. Depois, para passar da consciência, o conhecimento dos defeitos, para uma situação de começar a perceber-se desenvolvendo qualidades, é necessário um esforço de 2 para 3. O que é isso daqui? O que nós precisamos? Lembram? Se não lembra, preciso gravar. Melhorar as nossas disposições. E dispor é arrumar o material, é ler, ter um questionário, botar na agenda, colocar as prioridades, dispor-se, arrumar a vontade, refletir sobre isso, marcar um sistema de cobrança diário, assim por diante. E como é que se passa de 3 para 4? O que é que nos faz ir para uma situação de conhecimento das nossas qualidades, já de início, para uma inconsciência? A pessoa praticamente
não precisa fazer um ato interno de conhecimento, porque aquilo já vira uma coisa connatural. É o hábito. Temos que adquirir os hábitos. Portanto, nós vamos passando daquelas colunas do raramente para algumas vezes, de algumas vezes para quase sempre, e depois sempre significa que temos o hábito. E para que isso ocorra, 3 coisas são necessárias. Basta você ter feito o questionário? Não é suficiente. Não é suficiente saber. Não, eu sei. Não adianta você dizer, não, eu sabia. Tá bom, você sabia, mas só quem vai e faz é que acaba realizando. É preciso, então, querer, e querer é querer com a vontade. Não é simplesmente o sentimento, não é simplesmente o desejo. É querer, é força de vontade. Ir lá e fazer. Esse é o ponto-chave que nós temos que atacar. Então, pessoal, eu sugiro para vocês trabalharem esse questionário. Vale a pena você fazer a autoavaliação e implantar esse modo de trabalhar. Fixar metas por períodos, para o ano, para os nossos meses e também para as semanas. E depois, essas pequenas fatias das qualidades que nós temos que desenvolver, nós temos que persegui-las. Procurando fazer. Uma pessoa, por exemplo, que se vê como procrastinadora, porque adia as coisas, é preciso ter o plano de trabalho, mas não basta ter as ideias gerais, divide em etapas e praticamente você tem que ver a cada hora ou a cada meio período aonde você tem que chegar. Porque senão, por causa de conversas, por causa de navegar na internet e o momento errado, nós nos perdemos, nos desfocamos, aquele par de horas se perdeu numa reunião que se estendeu por bobagem. Então temos que saber controlar. Portanto, quem não se controla, quem não tem medidores, quem não tem umas metas, os dispositivos para acompanhar a sua atividade, portanto, quem não controla, não administra, e quem não administra não sabe onde está. Onde eu estou, da onde eu venho, onde estou e para onde eu vou. Se não temos essas respostas, inclusive de uma forma prática para a nossa atividade, a coisa não vai dar certo. Então agradecemos a atenção de vocês, procurem fazer esse trabalho de prospecção, de introjeção do nosso questionário e saber que esse processo é um processo árduo, de lapidação de talentos, e especialmente em momentos de dificuldade, com obstáculos, com essa pandemia que está por aí. Então, nós precisamos, então, desenvolver hábitos de luta. E esse hábito de exame, identificação dos gaps, identificação das forças e fraquezas, e a proposta de um plano de ação, e depois verificação sucessiva, controlando em pequenas etapas, é chave para qualquer processo de crescimento. Vale para qualquer atividade de caráter profissional. Então, pessoal, muito obrigado.